Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Já começo falando que o programa é gravado, mas vai comentando, depois a gente sempre dá uma olhada para ver o que está acontecendo, o papo. A gente está aqui em mais um Diálogos Conecta, estamos com a Manu, que é a pessoa que vai atrás, corre, faz tudo aí. E estamos com um convidado super especial, que é o Marcos Feres. A gente vai falar sobre um assunto com o Marcos Feres, que é algo assim tenso, que está em alta, que é um assunto extremamente importante ser debatido mesmo, até porque o que rola de desinformação sobre isso, né? Que a gente vai falar sobre o genocídio palestino sob a ótica da comunicação. Então, rapidinho aqui, só para dar uma contextualizada para vocês que estão nos assistindo, a Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, ela foi fundada em 1979, a entidade que representa a diáspora palestina aqui no Brasil, constituída por cerca de 60 mil imigrantes e refugiados e seus descendentes. A FEPAL ela defende o reconhecimento de um Estado palestino soberano e independente, com Jerusalém como sua capital, o direito do retorno dos refugiados às suas terras, além de condenar a ocupação ilegal dos territórios palestinos, os bloqueios militares e econômicos impostos por Israel desde a sua autoproclamação, gente, desde 1948, não é algo de agora, não é algo que começou com o Trump, com o Bolsonaro, isso é algo já de décadas. Então, hoje a gente vai falar sobre como comunicar e denunciar situações e momentos tão complicados como os mais recentes na Palestina. A Manu vai apresentar um pouquinho melhor aqui o Marcos Feres, mas antes de passar para a Manu, que vai apresentá-lo e já vai engatar naquela pergunta, lembra todo mundo para seguir as nossas redes da Rede Conecta aqui, o nosso YouTube, nosso Instagram, Alguém Viu Meus Óculos, que é o canal da Manu. Gente, tá cheio de entrevistas muito legais lá. Você gosta das conversas que tem aqui? Vão lá, porque além de entrevistas, a Manu faz sorteio, a Manu faz um monte de coisa. Sigam. E aquele agradecimento bem rapidinho. CAP, CNPq, FAPEG, NST, DSI, NCT, INEAC e, claro, a TV 247 aqui, que proporciona esse espaço de diálogo. Manu, pode seguir. Oi, gente, tudo bem? Seguinte, muito obrigada por estarem aqui todos conosco, Marcela, Marcos, a conversa hoje vai ser muito interessante, muito importante. É aquilo, né? A gente tem 1 hora, poderíamos ficar 5 horas para falar sobre essa questão que é tão importante. A gente vai tentar aqui focar no que o Marcos vai saber falar de melhor com relação à comunicação dentro desse contexto, né? Mas, assim, poderíamos discorrer sobre muitos outros aspectos, né? O Marcos Feres é brasileiro-palestino, coordenador de comunicação da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, que a Marcela apresentou aqui para a gente, e é comunicador pela UFRJ. E aí, Marcos, bem-vindo, já vou aqui te passar a primeira pergunta. Queria saber quais são os principais canais de comunicação que a FEPAL utiliza para alcançar tanto a comunidade palestina quanto a sociedade brasileira de maneira geral, né? Trazer o que está acontecendo na Palestina sob a ótica do povo palestino aqui para o Brasil. Então, quais os principais canais de comunicação que vocês usam? E como a FEPAL trabalha para garantir que as informações sobre o conflito palestino e as injustiças cometidas contra o povo palestino cheguem ao público brasileiro? Bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Bom, já respondendo a pergunta, hoje o principal veículo de comunicação da FEPAL são justamente as redes sociais, né? Nós hoje temos principalmente o Instagram e o Twitter, né? Atual X, eu sou das antigas, prefiro o nome Twitter. São os principais veículos da FEPAL de divulgação, além de, claro, né, participações que a gente faz na mídia, eventualmente. Mas hoje essas duas redes sociais são os principais veículos que a gente tem para chegar no público de uma maneira geral. E, bom, desde a FEPAL tem um trabalho de comunicação que é anterior ao 7 de outubro, o qual eu conduzo junto com outras pessoas. Mas é lógico que desde o 7 de outubro a questão palestina entrou muito em alta, né, entrou muito em pauta, e a FEPAL teve um crescimento exponencial ali nessas redes sociais, em ambas, justamente porque faz o que aparentemente é difícil para a imprensa tradicional, ou para a imprensa, digamos, hereditária, que é fazer uma cobertura do que está acontecendo na Palestina e do genocídio em curso, no momento que a gente está gravando aqui, 249 dias. Então, essencialmente, a FEPAL hoje se comunica através das redes sociais, tem também canais diretos com a comunidade palestina no Brasil de uma maneira geral, através de listas de transmissão e contatos que a gente tem. Mas hoje, para a gente falar com a sociedade brasileira,
estamos principalmente no Twitter, em FEPAL-B, e no Instagram, FEPAL_Brasil. Marcos, muito legal. A próxima pergunta aqui, ela é algo que você até citou aqui na tua resposta rapidamente ali, foi sobre a mídia tradicional também, né? Se relaciona um pouco com isso. O que a gente quer saber quais são os maiores desafios enfrentados pela FEPAL na disseminação de informações e na luta contra a desinformação sobre a Palestina. E o que é isso se encontra com o que a gente está falando aqui? Como vocês avaliam a cobertura da mídia tradicional brasileira sobre o conflito palestino-israelense? Há uma óptica ali, se você puder até desenvolver um pouco por que eles atuam, inclusive, quais são os interesses ligados até para essa cobertura, bem um lado específico, aparentemente, que a gente olha, né? Se você puder desenvolver. Claro, eu acho que a questão principal, na verdade, ela já começa quando a gente pensa no próprio dia 7 de outubro. Né? A Palestina, ela vive um regime de uma ocupação, um regime de apartheid, uma limpeza étnica, ao qual, por exemplo, a minha avó é uma vítima dessa limpeza étnica, a minha família é vítima dessa limpeza étnica há 77 anos, né? A limpeza étnica começa em dezembro de 1947, né? Mas, por acaso, essa pauta só se torna uma pauta dentro da mídia hegemônica tradicional a partir do 7 de outubro. E a questão, justamente, que a gente talvez faça perguntar é, bom, morrem palestinos todos os dias na Palestina, são assassinados por Israel, mas, de repente, isso só se torna uma pauta relevante para a imprensa a partir do momento que você tem o 7 de outubro, né? Então, 2023, por exemplo, antes do início do genocídio palestino, já era o ano mais mortal para crianças na Palestina ocupada, tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, como era também 2022. Então, você tem ali uma escalada, né, da violência da ocupação, e não da violência, uma troca de violências, né, mas da violência da ocupação sionista na Palestina, e que simplesmente não tinha nenhum espaço dentro da mídia. Então, era um trabalho que a FEPAL e organizações de comunicação popular e não tradicionais fazem sozinhas, né? Então, eu acho que quando a gente começa a entender o genocídio em curso, a cobertura da mídia, talvez justamente a ausência de uma cobertura da mídia sobre o que acontece na Palestina há muito tempo já seja o primeiro ponto para a gente refletir, né? Por que uma situação que é uma situação muito conhecida, de uma certa maneira, e que vem escalando nos últimos anos, né, vem deteriorando a situação ali, não é digna de ter uma cobertura nos principais veículos, e a partir de um dado momento começa a ter. Essa talvez seja a primeira pergunta para a gente fazer. E quando a gente chega no 7 de outubro, propriamente, aí eu acho que eu vou contar mais a perspectiva, assim, quase que pessoal, né, todo mundo acordou ali naquele dia, e, bom, ligou a televisão e viu o que estava acontecendo, né. Então, tô eu ali acordando, e era um sábado, salvo engano, né, o 7 de outubro, acho que era um sábado, ou um domingo, mas acho que era um sábado. E, bom, eu ligo a televisão, ligo na Globo News, por exemplo, e aí eu começo a ver ali uma série de propagandistas, né, do apartheid, do lobby sionista, seja representantes da CONIB, de outras organizações aqui, e eu, na minha inocência, falei, bom, ok, então deixa eu correr aqui, trabalhei alguns anos na Globo, né, deixa eu correr aqui atrás para a gente colocar a representação palestina ali, né, porque você tem uma crença, eu como jornalista formado e tudo mais, tinha pelo menos uma crença nas boas práticas jornalísticas, né, no amplo debate, no espaço para o contraditório. Bom, hoje, né, quase 250 dias depois, até hoje, não foi concedido espaço, por exemplo, dentro da Globo e de outros veículos, para a representação palestina aqui no Brasil, ou seja, para o equivalente. Então, quando a gente pensa que a CONIB, uma entidade de caráter representativo, pelo menos declara dessa maneira, da comunidade judaica aqui no Brasil, bate ponto lá na Globo News, bate ponto em outros veículos, né? Enquanto a representação, o equivalente, que é a própria FEPAL, não tem esse espaço, ou mesmo figuras individuais palestinas não têm esse espaço. Então, essa acho que já é a primeira, muito deliberado ali. Eu acho que a FEPAL também acabou se notabilizando muito na cobertura do genocídio, justamente porque, logo de saída, a gente cobrou publicamente, né, depois de, assim, eu tenho muito contato aqui de jornalistas da Globo que vieram me pedir informação, que vieram me pedir dados, o que chamam no jargão jornalístico de personagens, né, como gente que está sofrendo na Palestina para dar audiência. Eu falei, olha,
bacana, mas quando é que vocês vão dar esse espaço aqui? Toda vez que eu questionava algum jornalista, principalmente da Globo, sobre isso, não tinha resposta, isso sumia, né? E a gente, em paralelo, fazia uma cobrança pública ali. E essa é a situação até hoje, né? Então você tem deliberadamente a escolha de não apresentar palestinos, não dar espaço para a representação palestina e, por consequência, para o contraditório. Você tem uma escolha de comentaristas, né? Então, professores e tudo mais, que vão repercutir uma narrativa muito específica. E você tem, de fato, né, vários signos ali dentro da cobertura, seja pela omissão, ou seja pela escolha, da maneira que se retrata uma notícia, você tem uma deturpação completa do que está acontecendo. E eu acho que, na verdade, isso se tornou uma pauta muito forte, porque talvez seja o primeiro genocídio televisionado e transmitido em tempo real pelas próprias vítimas, que simplesmente a narrativa da imprensa tradicional colapsou, né? Eu acho que essa é a questão real agora. Colapsou. Você liga a sua televisão ali e você está assistindo uma coisa, você abre o seu telefone, você abre uma rede social, você vê uma coisa completamente diferente. Então você tem uma escolha de palavras, uma escolha de imagens, a omissão de certas... de contexto, a omissão do contexto histórico, né? Então, assim, eu acho que tem um processo de uma escolha deliberadamente de fazer propaganda de guerra, de atuar deliberadamente como assessoria de imprensa, assessoria de comunicação de Israel, do sionismo, e tem uma escolha muito, muito perversa, e eu particularmente acho essa a pior parte, que é a desumanização dos palestinos. Então a gente está discutindo aqui a ideia de que os palestinos precisam, essa é a agenda israelense, né, sionista, e que é repercutida pela imprensa, que faz esse serviço. Então você desumaniza palestinos para legitimar o extermínio de palestinos, né? Eu acho que essa é a parte mais perversa. E, de repente, no papel que eu ocupo hoje na FEPAL e que outros comunicadores populares fazem na mídia, em outros espaços, a gente se vê, de uma certa maneira, tendo que não só fazer a cobertura do genocídio em si, mas uma cobertura da cobertura, né? E é um espaço que também não está sendo ocupado, por exemplo, por agências de checagem de notícias, né, que por alguma razão desapareceram. Então, uma das coisas que acabou se tornando também um carro-chefe, digamos assim, da comunicação da FEPAL, foram as análises. Então, assim, a gente chegou num ponto de abrir o segmento do Fantástico inteiro sobre a Palestina, 10, 15 minutos ali, e desmentir minuto a minuto do que está sendo dito, né? Então, assim, tanto do factual, ou seja, se você está deturpando um factual aqui, você está omitindo uma questão aqui, quanto da perspectiva da escolha das coisas, da terminologia. Você não ouve a palavra limpeza étnica, você não ouve a palavra genocídio, você não ouve a palavra ocupação. Uma das que mais me impressionou, e eu sempre conto, tem as bem genéricas e conhecidas, né? O Ministério da Saúde do Hamas, esse tipo de discurso que tem um objetivo muito claro ali, né? Deslegitimar esses números, deslegitimar o número de mortos. A apresentação única e exclusivamente do lado israelense, do que está acontecendo. Mas teve uma que me marcou muito, que foi uma das primeiras edições do Fantástico ali que eu assisti, fui assistir com calma, assim. Num dado momento tá uma mulher palestina falando, né, e você tem a Maju Coutinho que tá dublando ela por cima, né, e aí a mulher palestina, a voz da Maju Coutinho ali falando por cima, né, essa mulher palestina diz que todos sofrem aqui com o que ela chama de ocupação, né, se referindo a uma mulher palestina na Cisjordânia ocupada. E isso é uma coisa muito sutil, mas me marcou muito pessoalmente, o que ela chama de ocupação. Né? Olha que coisa interessante, a ocupação é um fato político, é uma realidade concreta, reconhecida internacionalmente, inclusive por Israel, inclusive por todas as instâncias, organizações, enfim, entidades ligadas ao direito internacional. Isso é amplamente, isso é um fato. Isso é um fato. Ela não é o que a mulher, o que ela chama de ocupação, a ocupação é um fato. Por outro lado, essa mesma Globo, essa mesma imprensa, vai se sentir autorizada a dar opinião jornalística, né, que não existe, não deveria existir, né? Então a ideia de que chamar, por exemplo, o Hamas de uma organização terrorista é opinião. Isso não é um fato. O Brasil não reconhece o Hamas como uma organização terrorista, a ONU não reconhece o Hamas como uma organização terrorista,
Mas você liga a Globo News, liga agora, a gente vai falando da Palestina, você vai ver o grupo terrorista Hamas, isso é a opinião do editor, isso é a opinião do jornalista da Globo, isso não é jornalismo, né? Então, assim, acho que eu acabei me alongando um pouco na resposta, mas é muito desafiador, no fim das contas, porque é um conjunto, seja pela omissão, seja pela escolha deliberada de omitir, por exemplo, declaração de organizações internacionais, enfim, a não representação de palestinos, a desumanização e a narrativa israelense. Eu acho que, para fechar só essa resposta, talvez o massacre de Nuseirat, que foi esse sábado, né, e o que foi a operação de resgate, né, ali de quatro prisioneiros israelenses, né, que por sinal parece que não se fala na mídia que eram ali militares e tudo mais, né, a escolha de que palestinos são prisioneiros, israelenses são reféns, você tem toda uma construção ali. Mas isso é muito interessante como isso é retratado na mídia. Então você tem na mídia você vai ver isso como uma operação heróica de resgate de israelenses, e a realidade factual é que isso foi um crime de guerra absurdo, que fere, por exemplo, o princípio da proporcionalidade, e foi o maior massacre de palestinos no genocídio. Foi o maior massacre de palestinos por minuto desde 1948. Foram 274 palestinos assassinados, 700 feridos, e mais, tem um crime de guerra brutal ali, que é perfídia, né? Ou seja, os israelenses usaram um caminhão de ajuda humanitária, como um cavalo de Troia, disfarçado para invadir um campo de refugiados e fazer uma chacina absurda. Então, peraí, toda a história tem dois lados, digamos assim, mas isso é uma questão narrativa muito profunda, né? É muito grave você simplesmente omitir ou não contextualizar o fato da dimensão deste massacre, que é ilegal, que é um crime de guerra, que é um conjunto de crimes de guerra. Você vai ligar a sua televisão e você vai ser bombardeado com propaganda, com a IDO, a imagem do reencontro, a operação heróica, você vai ligar a Globo News, você vai ver o vídeo da câmera dos soldados israelenses ali, soldados israelenses complicado, porque podem ter americanos na história, então imagina a complexidade de discutir. E assim, o que a gente faz nas redes sociais é uma bolha, sabe? Esse talvez seja o grande problema. A gente conseguiu angariar muita gente que foi compreender melhor a história, que hoje formou uma opinião diferente, mas isso é uma bolha. A internet é uma bolha, perto do alcance, por exemplo, de uma televisão aberta. Mas enfim, deixa eu seguir aí, a gente vai conversando mais. Você está falando aí e eu estou pensando, lembrei muito daquela fala que o Lula teve, né? Que ele de alguma forma equiparou, comparou ali com que os judeus sofreram, né? E parece que a gente não entrou num momento da vida que, primeiro, a gente está falando do Estado de Israel, parece que a gente está falando de qualquer judeu. A gente está falando judeus, não gostamos de judeus, e não é isso que está acontecendo aqui. E você como é que eu vou explicar? Parece que a gente não pode mostrar que essas pessoas, que se em algum momento ali a maioria é judeu e que está ali diante disso, sofreram alguma coisa no passado e podem estar cometendo coisas parecidas agora, né? Eu acho que a gente aprendeu o nazismo, obviamente, como uma coisa terrível, e parece que ele é incomparável. E quando o Lula falou aquilo, diversos comentaristas televisivos falaram isso é incomparável, você não pode comparar. Mas olha o que está acontecendo, olha o que está sendo feito, né? Como é que você vê, principalmente pensando em comunicador, essa coisa de você falar além de tudo, de um Estado onde majoritariamente judeu, assim, de fazer esse comparativo, ou se não fazer, da delicadeza que também pode ter com relação ao nazismo. Como é que é isso para você enquanto comunicador? Eu acho que a grande questão é você precisa ter material, substância histórica, substância argumentativa, para não cair nessas falácias que são construídas. Porque a grande questão aqui é a mídia. Qual é o papel da mídia? O sionismo, né, ele tem até a palavra para isso, né, hasbará, que é a propaganda sionista, né, a palavra em hebraico que reflete isso. Eles têm uma estratégia de comunicação e de falácia e de distribuição de propaganda muito consolidada. E essa propaganda se dá através da imprensa. A imprensa, com
cumpre este papel. Então, eu acho que a maneira de combater isso na prática é factual, contexto histórico, substância, para poder discutir as coisas e não cair nesses buracos. Então, por exemplo, existe uma tentativa hoje, que é muito antiga do lobby sionista e que eles estão aproveitando para tentar meio que, digamos, passar a boiada, que é tentar fazer uma assimilação de que sionismo, né, é uma coisa, é parte da identidade judaica. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E que ser, por consequência, anti-sionista, ou seja, ser contra a opressão, a ocupação da Palestina, etc. e tal, seria o mesmo do crime de ódio contra judeus. Então você vai ter a imprensa passando esta narrativa numa tentativa de constranger as pessoas, né? Então você tem e você usa uma série de signos em relação a isso. Uma ideia que está por trás, por exemplo, que você discutiu aqui, é a ideia do excepcionalismo do Holocausto, né? Como se o Holocausto fosse uma coisa única e incomparável com qualquer outra realidade histórica. Isso não é verdade, isso é uma construção. Isso é uma construção de imagem, isso é uma construção... Porque a gente é bombardeado. Quantos filmes a gente vai ver sobre o Holocausto? Como a gente vai aprender isso na escola? E tudo mais. Como se fosse uma coisa que não pudesse, que fosse única, exclusiva, e nada de horrível, nada parecido aconteceu na história da humanidade que possa ser comparado, né? Então, a escravização de pessoas não é um crime tão brutal quanto o genocídio belga, por exemplo, né? O genocídio que os belgas fizeram no Congo, que mataram mais de 10 milhões de pessoas, e num período histórico não tão distante, por exemplo, do Holocausto. Ele não é digno de ser comparado, ele não é estudado na escola, você não vê um filme sobre isso, você não vai ver absolutamente nada sobre isso. O que os britânicos fizeram na Índia? Olha a nossa realidade enquanto sociedade brasileira, uma sociedade que experimenta 500 anos de extermínio de sua população originária, né, que tem uma população que foi escravizada e trazida para cá, e os reflexos e os ecos disso estão presentes até hoje na nossa realidade, são parte da nossa compreensão enquanto sociedade brasileira, mas o Holocausto é uma coisa que não se pode, sob hipótese alguma, fazer qualquer comparação com ele. Então isso é uma construção. Só que essa é uma construção que ela é vulgar, no fim das contas. E a gente tem que começar a subir a barra da discussão. Então, eu acho que a ideia de que, por exemplo, então você vai... Eu acho que é uma tentativa muito, muito absurda que é feita na imprensa, que é feita por propagandistas do sionismo, do apartheid, do genocídio, ela é muito interessante, que é a ideia de que é uma ideia orientalista, né, de que foi o fundamentalismo islâmico e o ódio aos judeus que motivam os palestinos a cometerem o 7 de outubro ou a qualquer coisa do tipo. Meu amigo, se você fosse budista e colonizasse a minha terra, eu iria resistir da mesma maneira. Então não tem absolutamente nada a ver com a identidade do colonizador, mas sim com o fato de que ele está colonizando. Não tem a ver com o fato da identidade do genocida, mas sim que ele comete um genocídio, né? Não tem a ver, e essa questão... Então você começa a perceber que se cria uma série de armadilhas e que a imprensa vai ter toda uma cartilha muito... E é interessante quando você começa a reparar como o discurso de um propagandista do apartheid, o discurso do Netanyahu... Tanto qual foi a resposta do Netanyahu quando aconteceu esse episódio do Lula? Essa declaração excelente do Lula, diga-se de passagem. O Lula é um antissemita. Ora, o que na fala do Lula corresponde ao crime de ódio de antissemitismo? O que há de antissemita em fazer uma comparação entre dois genocídios? Um histórico, amplamente conhecido, e um agora em curso, sendo televisionado, transmitido, o qual na Corte Internacional de Justiça já se tem uma percepção de que é um genocídio plausível e que esse processo provavelmente vai terminar numa condenação pelo crime de genocídio contra Israel e que seus perpetradores serão presos, né? A não ser que os Estados Unidos, enfim, proteja, como já está protegendo e ameaçando o próprio Tribunal Penal Internacional. Você tem especialistas legais aqui de direito internacional trazendo o termo genocídio. Então, qual é
E você vê a imprensa ecoando isso, você vê a imprensa... E lógico, acho que talvez até um detalhe, já que entrou nesse ponto específico do Lula, a imprensa tem um interesse em transformar a pauta da Palestina em uma pauta nacional, né? Em uma pauta, porque no fim das contas você tem ali esquerda, direita, uma maior... Não acho que existe genocídio de esquerda ou direita, então todos os grupos e ideologias políticas são mais do que bem-vindos a se somarem na luta em defesa da Palestina. Agora, você tem, é bem claro isso, uma tendência mais à esquerda de ser pró-Palestina, tudo mais, e uma tendência mais à direita, que eu acho que é um sequestro, inclusive político, né, da pauta de Israel, da defesa de Israel e tudo mais. Então a imprensa vai trazer isso para cá, porque a imprensa, a Globo e tudo mais, tem um interesse muito objetivo em utilizar essa narrativa para minar o governo atual e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente não pode ter medo. Eu, como palestino, não posso ter medo de expressar a minha dor enquanto palestino e nem a minha luta por justiça pelos palestinos, por esse tipo de armadilha. Porque isso é uma armadilha que não resiste à análise mais minuciosa. Só que você fica constrangido. O intuito disso é constranger e passar uma visão para que ela se torne consolidada. Então, no fim das contas, talvez uma grande derrota seja uma percepção que a imprensa tenta criar de que antisionismo é um crime de ódio contra judeus. Não tem absolutamente nada a ver. Há muitos judeus que são antisionistas, que sempre foram e que sempre rejeitaram essa ideologia, historicamente, 150 anos. Né? Aliás, é uma ideologia que tem mais ou menos 150 anos de sua forma moderna e que não tem absolutamente nada a ver com milhares de anos da tradição judaica. Então, no fim das contas, entender que o sionismo é a subversão completa, é a perversão, o sequestro do judaísmo para colocar em prática um projeto colonial. Então, quando você começa a discutir a partir dessa perspectiva, você não tem medo mais de falar, porque não há por que temer. Então, eu acho que essa estratégia discursiva, ela tem o intuito de blindar Israel de crítica. É pura e simplesmente isso. Né? E a gente não discutiu o que tem que ser discutido. É um genocídio que está acontecendo? Talvez, né? A ocupação é real? É. E questões desse tipo, né? Então, se a gente ficar discutindo o que é sionismo, o antissemitismo, tudo mais, né? Como se ter sofrido um genocídio impedisse que um grupo cometesse esse mesmo crime. Marcos, achei muito interessante até você falando sobre isso, sobre o ser judeu não necessariamente faz você um sionista, né? Que existem os antisionistas. E uma das coisas que eu estudo Frente Parlamentar Evangélica, e a gente vê uma ascensão do discurso sionista, especificamente sionismo cristão, ele vem em ascensão no Brasil desde os anos 2000 ali, né? E eu estava fazendo uma pesquisa há pouco tempo do discurso das principais lideranças da Frente Parlamentar Evangélica no Instagram, e eu lembro que um dos deputados pegou e falou assim, ser antisionista é ser antissemita. É a mesma coisa, o antisionismo e o antissemitismo, eles andam juntos. E eu queria ver assim com você, até porque eram discursos assim, você vê muito essa questão de como o sionismo cristão traz para o Brasil, para a discussão política, essas questões de lá extremamente enviesadas, por um lado. A gente viu, né, nesses últimos anos, assim, por exemplo, crescimentos, até discussões religiosas para Israel, quantidade de pessoas que vão para Israel, e ela sempre, agora, a partir de outubro, sempre vista assim, por mais que a gente veja o genocídio realmente acontecendo na Palestina, as pessoas morrendo na Palestina, o que acontecia muito era, Israel tem o direito de defesa, e como você falou, mas é totalmente desproporcional o que acontece. E era uma das coisas que eu achava muito curiosas, as coisas que eu lia, eram assim, Israel é muito bondosa, ela avisa quando vai jogar a bomba. E se as pessoas morrem, é por culpa do Hamas, que não deixou elas saírem a tempo de correr da bomba. Então, há uma inversão que é do tipo, Israel é muito boazinha por jogar a bomba e que se ela está morrendo é por culpa dos malvados que lá estão. Então, faz todo um jogo, você dá toda uma volta para falar que ela não tem culpa, que na verdade é um direito de defesa. E a gente está falando sobre mídia e tal, mas a gente também vê
além dessa questão midiática, na política realmente. Essa ascensão do discurso sionista cristão na política, ela é muito ascendente e geralmente são deputados que a gente vê que têm uma grande presença na mídia, nas mídias digitais, dão entrevista algumas vezes também nas televisões, nas mídias tradicionais. E eu queria saber o que você vê assim, sobre essa ascensão do sionismo cristão no Brasil. Se você puder falar um pouco para a gente sobre isso. Claro. Não, eu acho só, antes de responder essa pergunta, eu vou só pegar um gancho muito interessante, que é essa ideia de que Israel tem o direito de se defender, né? Isso é narrativa. Olha que interessante, isso é narrativa, isso não corresponde ao direito internacional, né? Israel invoca o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que é justamente o que prevê esse direito de defesa, né? Só que esse direito de defesa vale, por exemplo, para conflitos entre países, ou seja, meu país atacou o seu país como entidade, né, como Estado estabelecido. Isso não vale para territórios ocupados. Seria o mesmo, por exemplo, que o governo brasileiro declarar uma guerra de autodefesa contra um grupo paramilitar aqui, uma facção criminosa no Brasil, por exemplo. Isso não vale. Isso é uma mentira. Isso não resiste a uma análise simples de direito internacional, mas você vai ouvir isso todo santo dia na televisão. Não tinha o Jorge Pontal falando que Israel tinha direito de bombardear ambulância? O cara fez isso na televisão, sabe, gente? Então, assim, você imagina o nível de pobreza de discussão que a gente está tendo aqui, tanto do que é factual, direito internacional, essa própria ideia, isso é um talking point, né? Essencialmente, isso é uma narrativa. Essa narrativa, isso é muito sério, isso é muito problemático. Em relação ao sionismo cristão, na verdade, eu acho que antes de falar do Brasil, acho que a gente tem que fazer um mergulho histórico muito rápido para entender que o sionismo político, da maneira que a gente entende ele nasce nos círculos cristãos, no século XIX, círculos cristãos britânicos, de cristãos protestantes britânicos, né? E são eles que vão passar essa noção para dentro de círculos judaicos, ainda no século XIX, antes do Theodor Herzl escrever o Judenstaat, né, o Estado Judeu, que é o livro fundador do sionismo. E ele, na verdade, mistura uma série de perspectivas religiosas complicadas, mas o sionismo é, em si, a coisa mais antissemita que existe na prática, pura e simplesmente porque ele parte dessa premissa de, primeiro, ele faz parte do projeto de estrangeirização dos europeus judeus, ou seja, vocês não são daqui, vocês não pertencem, então ele é, na verdade, extremamente violento com essa perspectiva de identidade. Ele deriva de um mito cristão de que os judeus são pecadores. Isso é um mito cristão do primeiro século da era cristã. Então você tem uma mistura ali de um caldo de fanatismo religioso cristão, antissemita pra caramba, que parte da premissa que os judeus são pecadores, e papapá, e que vai se converter na ideia do sionismo, ou seja, a ideia, e aí você começa a misturar a história do Apocalipse, né, de que dentro dessa leitura cristã, o restaurar, entre aspas aqui, os judeus na Palestina é parte do processo para desencadear o Apocalipse, né, então nós temos que estabelecer isso. Isso é uma inversão do princípio da própria fé judaica, porque a fé judaica entende a ideia como da diáspora, que ele inverte, né? A tradição judaica presume o seguinte: quando o Messias judeu, né, vier, ele vai nos restaurar na nossa terra, como eles entendem religiosamente. E isso nem necessariamente reflete a terra física palestina, mas a diáspora num conceito espiritual. E o sionismo vai inverter essa ideia. Não. Nós precisamos restaurar, entre aspas, os judeus na Palestina para que o Messias venha. Então você tem uma inversão ali. E eu acho que, assim, isso é muito cristalizado dentro do protestantismo, de segmentos neopentecostais na Europa, nos Estados Unidos. E como a gente gosta de importar o que é de pior dentro de fanatismo religioso e tendência política, cultural dos Estados Unidos e da Europa, isso chega aqui na mão dos mercadores da fé, que são mercadores da fé, os pastores, enfim, né? Não todos os pastores, evidente que não, mas esses que se apropriam desse discurso para fazer passar uma narrativa que tem uma agenda política por trás, assim como tinham esses
neopentecostais do século XIX tinham uma agenda colonialista por trás. Isso é documentação histórica. Não estou tirando aqui da minha cabeça. Você tem ali lideranças políticas, religiosas e políticas, principalmente britânicas e estadunidenses, já no século XIX, pregando esta noção, com um objetivo colonialista. E isso só foi atualizado e importado para o Brasil, como são as pautas de extrema-direita, são importadas aqui para o Brasil. Né? Então você tem uma apropriação, uma deturpação da fé, para fazer passar uma narrativa político-religiosa. Né? Não é diferente de outros fenômenos e da importação de pautas. E aí você vai ver que tudo faz parte dentro de um projeto de poder, de um jogo político, de uma criminalização de grupos, né? Então, acho que essa é a realidade concreta quando a gente olha. Então, eu acho que você tem não por acaso o maior lobby sionista nos Estados Unidos é cristão, não judaico, né? Então você tem ali, tanto que mesmo quantidade de pessoas, o que muda ali, por exemplo, que faz Israel ser um assunto de política interna dos Estados Unidos, é porque você tem uma quantidade gigantesca de cristãos evangélicos, né, de um segmento específico dos evangélicos, que acredita piamente nisso. E você tem todo um processo histórico que passa por isso. O Balfour, né, da Declaração de Balfour, que promete a Palestina para os sionistas em 1917, ele era um sionista cristão. Ele próprio acreditava que estaria sendo um instrumento divino para fazer cumprir a profecia do Apocalipse e tudo mais. Então, olha a mistura, no fim das contas, e que os sionistas mais tradicionais são ateus, né? Mas eles se apropriam desta narrativa para colar, né, um projeto que é colonial, que é supremacista, que é de apartheid. E aqui no Brasil, como qualquer outra pauta, isso é importado e difundido, né, a partir dessa perspectiva, e se apropria de outros signos, né, orientalistas, da ideia de que palestinos são bárbaros, são terroristas, enfim, nada que a nossa tradição greco-judaica cristã não tenha nos ensinado em 2000 anos, né? E aí, é um pouco isso aí que você está falando que faz com que a gente tenha, em manifestações chamadas pela extrema-direita, né, convocadas pela extrema-direita, bandeiras de Israel, que não necessariamente são bandeiras de Israel, porque até ali elas estão erradas e não são, estão usando o símbolo errado, mas enfim, faz com que essas bandeiras estejam lá no meio de uma manifestação convocada pela extrema-direita, e aí quando vai entrevistar a pessoa, por que você está a favor de Israel? Porque eles são cristãos como nós. E a confusão que eu fico assim, gente, mas eu não estou entendendo mais nada do que está acontecendo. Mas é isso, né? Vem de uma coisa histórica, né? E quando você vai para a fé, é muito difícil você que não está apelando para a fé, está trazendo a verdade, entrar nessa disputa da narrativa trazendo a verdade, porque a fé, ela meio que transcende isso, né? Você não vai mais escutar o outro, você vai... Está na sua fé, você está na sua fé no que você acredita. Você pode me falar um monte de coisa que eu vou falar, mas não é isso que está na Bíblia, não é isso que vai acontecer e tudo mais, enfim. Muito difícil. E aí, pensando na comunicação que você faz lá no... né, você coordena lá com a FEPAL e tudo mais, eu fico pensando assim, o que eu escuto outras pessoas falando, eu escuto meio que parece que tem dois caminhos, assim, duas correntes, vamos dizer, de comunicar o conflito, né? Tem gente que acredita na importância de você divulgar as imagens fortes do conflito, então divulgar imagens de crianças mutiladas, imagens de crianças mortas, de você mostrar é isso que está acontecendo, é isso que está sendo feito. E tem gente que acha que isso pode acabar afastando as pessoas e não vão querer mais ver, porque, enfim, somos muito sensíveis e vamos ficar muito tristes. Como que você entende, e como a FEPAL atua, nessa divulgação de ataques que são tão severos, né, e tão terríveis, e como é o caminho que vocês acabaram optando para sensibilizar a população, não só explicar o que está acontecendo, explicar o contexto histórico, mas de maneira efetiva sensibilizar a população para o que está acontecendo lá na Palestina? Antes de responder essa, eu só acho que uma coisa que é importante da minha fala anterior, e acho que é importante que se registre, assim,
existe uma tentativa dos sionistas ditos de esquerda, né, nessa tentativa de salvar o sionismo, como se o sionismo em si não fosse já uma ideologia genocida, supremacista, colonial, racista, etc., passar uma noção de que a extrema-direita se apropria de símbolos de Israel. Isso não é verdade. Isso é importante que seja dito. Israel é o modelo acabado de extrema-direita no mundo. De controle social, de supremacismo, de dominação. Não por acaso, quem adora Israel? O cara da Hungria adora Israel, né? Porque Israel é um modelo físico, né, no sentido de um modelo bem sucedido de apartheid, de um modelo discursivo de justificativa que vai ser implementado em outros lugares. É uma tecnologia de dominação e de controle social que a extrema-direita ama de paixão. Não por acaso, os antissemitas europeus históricos, né, países com um histórico terrível de antissemitismo, principalmente na Europa Central e Leste Europeu, adoram Israel. Então, Israel, ela é o modelo da extrema-direita. E não, Israel tão bonzinho e a extrema-direita fica pegando nossos símbolos, a gente não gosta. Não, é o contrário. Israel representa todos os objetivos dessa extrema-direita racista, supremacista, etc., enquanto modelo genocidário, modelo de apartheid, modelo de dominação. Então, eu acho que também é uma coisa que, quando a gente entra na sofisticação do discurso, também é uma armadilha que eles colocam, os sionistas consideram de esquerda. Respondendo a sua pergunta agora, a perspectiva da violência, das imagens gráficas e tudo mais. Eu, logo no começo do genocídio, é lógico que eu, pessoalmente, assim, mudou completamente a minha relação com o mundo, ver o que eu vi no genocídio, continuar vendo o que eu vejo todos os dias. Porque o que você vê na FEPAL não é tudo que eu vejo, né? Assim, estando dentro dos veículos que eu acompanho e das fontes que eu tenho e tudo mais. Todos os dias eu vejo, assim, as coisas mais absurdas, assim, de violência gráfica e tudo mais. Eu acho que até a própria descrição é gráfica. Mas logo no começo do genocídio, é lógico que a gente usa muito, a gente tem essa limitação, né, também, então não é só uma questão da minha escolha, eu quero colocar uma imagem mais gráfica ou não para sensibilizar, a gente tem uma limitação das próprias plataformas, as plataformas não permitem determinado nível de violência gráfica, né, e acho que com razão, em certa medida, não fossem elas sionistas também, eu não acho que isso que se torna também um fetiche da violência, né, é lógico que a cada de vez em quando a gente entende que certas imagens precisam ser vistas, porque elas precisam ser, a gente precisa, da mesma maneira que a gente cresceu vendo em filmes, em documentos históricos e tudo mais, as imagens de judeus, por exemplo, nos campos de concentração, da magreza, da fome, né, da violência, essas imagens fazem parte, porque elas não são manipuladas, elas são factual, elas são importantes para que as pessoas compreendam a realidade concreta do que está acontecendo. Mas logo no começo do genocídio também, eu percebi, e aí como uma escolha editorial, eu percebi, cadáver não sustenta. Não sustenta a narrativa, sabe? Primeiro porque cansa, que é violento, eu não queria ver tudo que eu vejo, também não acho que vou ficar ganhando opinião com isso, sabe? Então, logo no começo, eu comecei a entender que há outras maneiras. Porque eu não falei agora mais cedo sobre a importância de qualificar o debate? O cadáver pelo cadáver, ele não é... É importante que as pessoas vejam e lembrem, saibam que isso acontece. São essas imagens que a gente vê que elas estão acontecendo. Mas elas não podem ser tudo da comunicação. E eu nem acho que tem que ser o principal. Porque essa discussão tem que subir de qualidade. A gente tem que começar a discutir política. A gente tem que começar a discutir as contradições, por exemplo, da própria comunicação. Então, eu acho que a FEPAL acabou se notabilizando também na perspectiva de que a gente não ficou só vamos ficar mostrando coisa gráfica e ver se isso sensibiliza. Não, vamos subir o debate, vamos pegar e vamos fazer uma cobertura da Corte Internacional de Justiça e disponibilizar na íntegra. Né? Então, fazer o que o jornalismo não está fazendo. Né? Porque, no fim das contas,
você percebe até que os próprios sionistas, eles utilizam essa narrativa. Então, eles ficam tentando ecoar o 7 de outubro constantemente. E quem faz isso é justamente a imprensa tradicional. Então, você vai ligar a reportagem especial do Fantástico ali, do domingo, sempre vai começar. Após os ataques de 7 de outubro, uma cacetada de imagem de 7 de outubro. Porque ela tem ali um propósito de fugir, né? Fugir da relação entre as coisas, né, fugir do factual e da discussão concreta e ir para o puro apelo emocional. E eu acho que o apelo emocional ele não é a estratégia-chave da comunicação. A estratégia-chave da comunicação é a gente melhorar a qualidade da informação que a gente traz, a qualidade da discussão, trazer quem é especialista para discutir. Então não adianta eu falar o que eu acho. Tá aqui, olha só, esse cara aqui é especialista em direito internacional e ele está te explicando isso. Está aqui o juiz da Corte Nacional de Justiça proferindo a sentença. Está aqui o advogado apresentando esse caso. Está aqui o jornalista. Então, por exemplo, ao invés de mostrar uma criança em pedaços, eu prefiro mostrar uma criança falando o que ela viveu. Isso eu acho que sensibiliza muito mais. Porque é a realidade concreta dela. Ela voluntariamente escolheu. Eu quero dizer ao mundo o que eu estou passando. Para mim, isso tem muito mais valor, tanto para sensibilizar as pessoas, quanto para qualificar a discussão, do que simplesmente mostrar um pedaço de uma pessoa que sequer teve o direito de escolher se ela queria ser retratada dessa maneira. Marcos, seguindo até um pouco a pergunta da Manu aqui, aquela pergunta assim de diga-me sobre o futuro. Eu até comecei a seguir a FEPAL aqui no Instagram, convido a todos que estiverem assistindo, né? Importante para a gente, justamente como o Marcos trazendo aqui essa questão do debate mais qualificado, que tanto falta, não só na esfera da Israel-Palestina, mas como tantas outras, né? E a gente querendo aprofundar um pouco essa questão da tua experiência pessoal, como coordenador de comunicação da FEPAL, a gente queria saber assim, quais têm sido as principais experiências e aprendizados de trabalhar com a federação, né? E o que você mais gostaria de ver realizado pela FEPAL nos próximos anos, de maneira geral mesmo, para além do conflito, né? Citando o conflito também, né? A partir do 7 de outubro, mas é até interessante, né? Eu não estou fugindo da pergunta, mas fazendo um parênteses aqui, ó, quando eu falo assim, o direito de resposta de Israel, aquilo que você falou lá atrás, porque sempre se traz o 7 de outubro, como se a crise tivesse uma data no dia 7 de outubro. Mas quando o povo palestino já vem morrendo, já vem sendo assassinado, muito antes. Então, não seria o 7 de outubro uma resposta? Fiquei pensando um pouco nisso, e eu acho que algumas outras pessoas também devem pensar um pouco sobre isso. Mas, enfim, o que você pode trazer assim, para a gente sobre o que você aprendeu aí na FEPAL e as novas perspectivas? Eu acho que meu objetivo hoje na FEPAL, apesar do genocídio e da circunstância em curso, eu tenho muito orgulho assim, de poder ter contribuído para a cobertura do genocídio. Eu tenho uma sensação de que, até contar um caso muito rápido, eu tenho uma carreira de mercado tradicional, né? Trabalhei na Globo, trabalhei com agência de publicidade e, curiosamente, eu me demiti de uma agência de publicidade que eu era coordenador de comunicação lá uns 6 meses antes do 7 de outubro. Eu me demiti por questões pessoais, mas porque eu também queria trabalhar com a Palestina, então produzir conteúdo, né, sobre a Palestina. E eu tive a oportunidade de fazer isso na FEPAL, o qual eu já era organizado politicamente, tudo mais, né? E parece que parece bobar a história isso, né? Assim, mas eu tinha uma sensação de que, cara, eu acho que vai acontecer alguma coisa na Palestina importante e eu quero estar pronto. Quero estar pronto para estar no front e contribuir com o que eu tenho, né? Que é a minha formação, a minha capacidade de comunicação e tudo mais. Então eu achei melhor parar de vender o que eu tenho para oferecer para o mercado e para o capitalismo e efetivamente tentar contribuir para a causa que é a causa da minha vida, que é a libertação da Palestina. E parece que as coisas são como elas têm que ser, porque de repente eu estava no lugar certo, na hora certa, e eu acho que isso foi importante, né? Eu acho que tem o próprio 247, diversos veículos, comunicadores populares, outras organizações
próximas ou simpáticas à Palestina que têm tentado fazer um trabalho de cobertura do genocídio, mas eu acho que, sabe, não é uma questão de modéstia, não, mas eu acho que eu consegui, junto com a FEPAL, qualificar a discussão, sabe, trazer uma coisa diferente. Então, eu tenho muito orgulho de poder, com as armas que eu tenho, defender a Palestina e defender os palestinos. E eu acho que, assim, se 1, 2, 5, 10 pessoas, em algum momento, e são mais, né, mas em algum momento, através do trabalho que a gente está fazendo na FEPAL, formaram opinião, né, e mudaram de perspectiva, isso para mim já faz o meu trabalho valer a pena. E eu recebo esse tipo de feedback, assim, na rua mesmo, às vezes as pessoas, como eu gravo alguns vídeos para FEPAL, as pessoas, cara, puta, eu vi um vídeo seu e eu entendi, sabe? Uma menina uma vez me falou assim, cara, eu entendi. Aí eu falei, putz, cara, então valeu, sabe? Então valeu. Se você entendeu, uma falou assim, eu tô aqui porque eu vi um vídeo seu e isso mudou minha cabeça e eu comecei a me interessar. Então isso valeu o meu trabalho, isso valeu 250 dias de muito sofrimento e muita luta nesse sentido. Eu acho que o próximo passo para a FEPAL, e é uma coisa que a gente tem muita ambição, né, é melhorar a qualidade da discussão. Então hoje a gente foca muito nas redes sociais, porque as redes sociais são onde a gente tem a possibilidade de ter um alcance mais exponencial, né? Mas elas também não são o lugar onde a gente consegue ter um debate de qualidade da perspectiva histórica, do contexto, com a profundidade que isso merece, né? Então eu acho que o próximo passo da FEPAL é diversificar os produtos de comunicação que ela oferece. Eu sei que, por exemplo, se a FEPAL tiver um podcast, por exemplo, ou tem um canal no YouTube para publicar vídeos longos, eu sei que dificilmente eu vou ter o mesmo alcance que eu tenho hoje num vídeo viral no Twitter. Mas eu vou estar discutindo com uma base qualificada que quer efetivamente entender. Porque, assim, se a imprensa não fornece material, não fornece perspectiva histórica, não fornece insumo para que as pessoas formem opinião, o meu papel na FEPAL e como eu estou na FEPAL é fornecer, né? Então, da mesma maneira que a cobertura do genocídio é sobre fornecer para as pessoas uma perspectiva para que elas formem opinião, eu não quero que você que está consumindo a FEPAL necessariamente, simplesmente, acriticamente, tome o meu lado da história, tome o nosso lado da história como verdadeiro, mas eu quero que você tenha oportunidade de formar opinião, né? Eu não tenho o menor interesse, não por acaso, muitos cortes e vídeos da FEPAL que eu publico, eu não concordo, por exemplo, com tudo que um determinado entrevistado que eu legendei ali fala. Pelo contrário, acho que às vezes ele deu uma canelada assim que eu acho absurdo, mas eu acho que esse vídeo é importante. Acho que esse vídeo é importante para que você forme opinião em relação a ele. Tá aí, tá posto, né? Eu acho engraçado que a FEPAL sofre todo tipo de acusação, de que é do Hamas, de que é do não sei o quê, de que é do não sei o que lá e tal. Mas, no fim das contas, eu acho que, mesmo sendo uma organização palestina, que fala pelos palestinos e que fala do lado palestino, eu acho genuinamente que a gente tem feito um trabalho de isenção jornalística muito mais sério do que a imprensa tradicional tem feito. Porque a gente coloca o contraditório, porque a gente coloca declarações que não são colocadas na mídia. Então, as limitações que a gente tem. A gente não tem um estúdio com ar-condicionado no Jardim Botânico ou na Berrine, né? E 200 editores e jornalistas para produzir para mim. Mas eu acho que o que a gente tem de ferramental me interessa muito mais que a discussão se qualifique. Até porque, quando a gente chega na discussão séria, de qualidade, madura e adulta, sinceramente, não é difícil formar uma opinião pró-Palestina. Então, assim, não me interessa fazer propaganda. Não preciso. Nós, palestinos, não precisamos fazer propaganda. Nós temos a realidade concreta, material, nós temos a história, e nós temos a narrativa, as coisas como elas são. E as pessoas que façam o juízo que elas quiserem em relação a isso. Marcos, muito, muito, muito obrigada por ter passado essa hora aqui com a gente. Estava falando com Marcela e com o Reinaldo Aragon, o grande guru, criador da Rede Conecta, que faz essa ligação entre todos nós, de tipo, cara, que entrevista incrível. A gente estava mandando mensagem para ele, cara, e usamos palavras que não vamos repetir aqui,
a gente falou, entendeu? Tipo, muito, porque é isso, assim, claro, além da nossa curiosidade enquanto jornalistas de conhecer os bastidores do seu trabalho, né? Isso vem também, eu adoro fazer entrevistas para conhecer os bastidores do trabalho daquelas pessoas que a gente só vê uma parte, né? Então, seja do cinema, seja da música, eu amo saber como que a pessoa trabalha. E claro que a gente não soube só isso, né? A gente aprendeu muito de história, a gente aprofundou o debate, fez o debate qualificado, que eu acho que é isso. E essa frase final foi tudo, de quando a gente aprofunda o debate, qualifica o debate, escuta os dois lados exatamente como tem que ser, que não está um com prioridade, né? E você entende, fica fácil você entender qual lado você tá, né? Assim, é bem claro, né? Então, queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, estar aqui junto com a gente da Rede Conecta, da TV 247. Quem não segue a FEPAL ainda, Twitter e Instagram, por favor, siga. Eu aprendi muito, né? Assim como muita gente, eu comecei a seguir vocês, né? Depois de outubro, mas é isso, assim, a gente sabe que está acontecendo uma coisa e a gente não parava para prestar atenção, né? E acho que a FEPAL traz esse trabalho e daqui para frente a quantidade de gente que começou a seguir a FEPAL e está com um olhar muito atento para a questão da Palestina, mesmo quando vier o cessar-fogo e isso tudo acabar, a gente continua atento, né, entendendo o que está acontecendo. Enfim, queria muito te agradecer. Obrigada, Marcos. Obrigada, Marcela. Obrigada, gente. Obrigada, Marcos. Foi muito bom. Grande programa. Eu que agradeço.